Boa noite a todos. Nós vamos dar sequência então ao assunto de zoneamento. Nós falamos na videoaula anterior sobre o histórico, como ocorreu o zoneamento socioeconômico e ecológico no estado do Mato Grosso, todas as deliberações legislativas, e hoje a gente vai falar sobre a metodologia, como é realizado o zoneamento socioeconômico e ecológico. O zoneamento ele vai se basear então no ordenamento territorial. Então a gente imagina todo o estado do Mato Grosso, ele vai ser subdividido, ordenado em subunidades de territórios menores para o seu devido planejamento posterior. Essa ordenação territorial pode perpassar, por exemplo, qual o uso que vai ser destinado para cada uma dessas unidades. Essa destinação de uso perpassa pela interação com políticas públicas. Quais políticas públicas a gente tem do Estado ou de rede federal para incentivar determinadas atividades socioeconômicas? Aqui eu estou falando socioeconômicas, lembrando que a gente tem que incluir o agronegócio como uma atividade econômica. Ele vai se basear em utilização racional do território. O que é a utilização racional do território? Para eu fazer uma utilização racional, eu tenho que conhecer o meu recurso territorial. Quais são as minhas potencialidades, limitações, quais são as potencialidades naturais, para que eu possa estabelecer um melhor uso de cada uma dessas unidades. E dentro do zoneamento também tem que ser identificado as potencialidades e as fragilidades naturais que devem ser trabalhadas e também abordadas no planejamento posterior. Então, para se fazer um zoneamento socioeconômico e ecológico, é necessário fazer um diagnóstico do estado, conhecer o estado. Então, os níveis de pesquisa, o primeiro nível, nível inicial, é o nível compilatório. O que é o nível compilatório? No nível compilatório, eu vou coletar os dados referente a uma determinada localidade. Então, eu vou coletar dados de altitude, tipo de solo, tipo de vegetação, áreas de curso de rio. Então, essencialmente, são dados geográficos de uma determinada localidade. E dados sociais também, qual a população está no perímetro urbano, rural. O nível correlatório seria compilar essas informações, juntar essas informações. Essa é uma área que tem uma maior população agrícola, o que eles estão produzindo, o que eles poderiam produzir. Esse município tem, embora ele tenha maior atividade agrícola, ele tem um potencial de se desenvolver em atividades urbanas. E o nível correlatório, então, com base nesse tipo de investigação, de tipo de solo, principalmente de recursos, eu posso delimitar um estado em áreas menores que seriam unidades de socioeconômicas e ecológicas. O nível semântico eu vou tentar estabelecer, já começar a estabelecer algum planejamento, alguma estratégia para o desenvolvimento dessa determinada área. O nível normativo pragmático já é o zoneamento publicado propriamente dito, quando eu já tenho finalizado, já fiz o diagnóstico da área, já correlacionei com as minhas potencialidades, já fiz uma análise mais semântica do que pode ser realizado, e isso está sendo então documentado e começa a entrar em execução. Então, com base desses diferentes níveis de pesquisa, o produto final vai ser a divisão, o zoneamento propriamente dito, e na parte de perspectivas futuras, vai ser estabelecido, então, um plano plurianual, que seria um plano de desenvolvimento para curto prazo, e o plano de longo prazo, que geralmente é estabelecido com um período de tempo um pouco maior, em torno de 10, 20 anos. Então, a primeira etapa do zoneamento é fazer essa divisão das regiões de planejamento, né? Então, para ser realizada a separação de um estado em diversas regiões de planejamento, é necessário fazer uma regionalização.
Essa regionalização tenta identificar áreas que apresentam aspectos urbanos e rurais semelhantes, assim como aspectos ecológicos e aspectos socioeconômicos. No último zoneamento socioeconômico e ecológico do estado do Mato Grosso, foram realizadas as divisões o estado foi dividido em 12 regiões. Então, nós temos, por exemplo, na região 1, Noroeste, que é denominada Noroeste 1. O município polo, o município de referência, o município de maior relevância dessa região seria Juína. E a região vai ser compreendida pelos municípios de Juína, Juruena, Castanheira, Aripuanã, Cotriguaçu, Colniza e Rondolândia. Na região de planejamento 2, denominada região norte, o município polo vai ser então Alta Floresta e compreende os municípios de Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Novo Mundo, Nova Canaã do Norte, Colíder, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Nova Santa Helena. Então, nós, por exemplo, estamos na região de planejamento norte, em que o município polo é o município que nós residimos, o município de Alta Floresta. Então, tem outras aqui regiões, né? A noroeste, que seria o município polo Vila Rica, leste, município polo Barra do Garças, sudeste, Rondonópolis, região sul é Cuiabá, Várzea Grande, sudoeste, Cáceres, oeste, Tangará da Serra, centro-oeste, Diamantino, centro, Sorriso, noroeste 2, Juara e 12, a 12ª, centro-norte, seria essa região de Sinop. Então, como são realizadas a identificação e a delimitação de cada uma dessas unidades espaciais? O estado do Mato Grosso, então, pelo nosso zoneamento, ele é dividido em 12 regiões de planejamento e cada uma dessas regiões de planejamento apresenta unidades socioeconômicas ecológicas, tá? Então, o estado todo, contando as 12 regiões de planejamento, o estado ele tem cerca de 90 unidades socioeconômicas ecológicas. Seriam unidades dentro dessas unidades de planejamento que apresentam características mais similares. E essas unidades socioeconômicas, ela tem como base conceitual o ambiente. O que é o ambiente? Então, eu tenho componentes químicos, físicos e biológicos que vão estar estruturados de uma forma bastante complexa, que interagem com processos de diversas naturezas, numa dimensão de unidade espacial determinada. Então, vamos pegar, por exemplo, a nossa região de planejamento, que é a região aqui de Alta Floresta. A delimitação espacial vai ser a delimitação dos municípios. Esses municípios apresentam componentes físicos, químicos, biológicos, sociais e econômicos, e esses componentes eles interagem com diversas naturezas de dimensões. E há uma certa complexidade porque há interação com outras unidades socioeconômicas. A gente não vive numa bolha, cada uma das unidades não estão numa bolha. Elas fazem parte de um ambiente complexo que está estruturado. A gente pode pegar, por exemplo, a Alta Floresta, vai ter uma predominância da atividade agrícola pecuária, mas sofre interação com outras atividades, com insumos que vêm externos, então é bastante complexo e sofre, então, embora tenha essa delimitação espacial, tem interação com outros ambientes. Então, como é realizada a separação de cada uma dessas unidades? Essas unidades, elas são delimitadas por variáveis delimitadoras, como tipo de solo, tipo de vegetação, geomorfologia, que seria o tipo de relevo, se é um relevo plano, ondulado, montanhoso. Variáveis qualitativas. O que são variáveis qualitativas? Quais são as potencialidades e limitações? Tem risco de inundação? Tem potencial de mineração? Então, essas seriam, variáveis qualitativas. Qual é o grau de instrução? Que tipo de instituições de ensino? Que níveis de instituições de ensino apresenta a região? Com base nessas informações, então, a gente tem uma base de dados que vai ser realizada, então, as delimitações das unidades socioeconômicas e ecológicas.
Então, preliminarmente é realizado o levantamento desses dados, observado quais regiões apresentam uma certa similaridade. Apresentando a similaridade, é feita então a delimitação dessa região. Então, depois que essa delimitação é uma delimitação preliminar, depois ela é conferida e consolidados os limites. É necessário ser realizada a visita em cada um desses municípios para ver se há outras variáveis que devem ser levadas em considerações para aquele município entrar ou sair da unidade estabelecida, da unidade socioeconômica e ecológica estabelecida. Então, como é que essas unidades socioeconômicas e ecológicas são caracterizadas? Que tipo de características são utilizadas para fazer essa separação dessas unidades? Então, nós temos, por exemplo, potencialidades do meio natural. O que são potencialidades do meio natural? Se tem um potencial para mineração, se essa área apresenta jazida de diamante, de ouro, de calcário, de algum tipo de fertilizante, como uma rocha fosfatada, tá? Então, isso seria uma potencialidade mineral, respeitando sempre a legislação que autoriza as atividades de mineração. Aqui não deve ser considerado atividades de garimpo ilegal, tá? Então, na caracterização, é lógico que se for realizada alguma atividade de mineração, entra na coleta de dados, mas em termos de potencialidade, é levado em consideração se aquela determinada região ou município apresenta algum minério de valor, um minério de ferro, por exemplo, que não é tanto o nosso caso aqui no estado do Mato Grosso, é mais diamante, ouro, que está basicamente acabando, né, o processo de mineração, e a gente tem jazidas de calcário na região de Rosário Oeste. Aspectos de beleza cênica. Se na localidade tem alguma beleza natural, como cachoeiras, grutas, sumidouros, áreas de paredão, por exemplo, como a Chapada dos Guimarães, aí seriam aspectos de beleza cênica. Aptidão agrícola de terras. O que é aptidão agrícola de terras? Então, todas as terras apresentam pontos positivos e limitações quanto à utilização agrícola. O que seriam quais características de solo são levadas em consideração? Tipo de solo, fertilidade do solo, declividade que ele apresenta, textura, suscetibilidade à erosão, risco de inundação. Então, esses conjuntos de características são levados em consideração para estabelecer uma aptidão agrícola do solo. Então, a aptidão ela vai ser separada entre culturas anuais, arroz, feijão, soja, milho, a pastagem e atividades com culturas perenes, tá? Tanto a fruticultura quanto a silvicultura. Então, um solo que tem alta aptidão agrícola é um solo que apresenta um potencial para culturas anuais. Solos com aptidão intermediária, a sua máxima aptidão é a pastagem. Se ele for utilizado culturas anuais, ele sofre degradação, então deve ser utilizado com pastagem ou com silvicultura. E solos com baixa aptidão agrícola são aqueles solos que a aptidão máxima dele é para atividades com culturas perenes, com a silvicultura. O potencial biológico se refere principalmente aos recursos naturais apresentados por aquele determinado município. Quantas áreas ele tem de conservação, qual que é a diversidade biológica, se há uma espécie rara, endêmica daquele local, que só se desenvolve naquele local. Esse seria, então, a potencialidade biológica, composição de flora, que tipo de vegetação cobre. Então, nessa tabela aqui, a gente pode observar as 6 classes de antropização em função do grau de desmatamento. Então, a primeira classe são as de alta conservação, quando tem apenas 5% da área desmatada, variando até a muito alterada, quanto mais de 61% do município ou da área ou da unidade socioeconômica e ecológica apresenta desmatamento. As potencialidades do meio natural também pode levar em consideração os aquíferos, as águas subterrâneas, se aquela determinada região apresenta
um armazenamento de água subterrânea. Potencial climático se refere a precipitação anual, período de estiagem, temperatura, umidade do ar. Esses seriam os aspectos relacionados à potencialidade climática. A seca é um ponto importante quando a gente está falando aqui de zoneamento, porque ela acaba limitando o cultivo de plantas, por exemplo, que são mais sensíveis ao déficit hídrico. Um outro aspecto seria a disponibilidade hídrica superficial e a qualidade da água. Então, o que é a disponibilidade hídrica superficial? Presença de represas, de rios, e a qualidade de água seria parâmetros como, por exemplo, quantidade de fósforo, águas que já têm uma certa poluição antropizada, que recebe resíduo, ela apresenta geralmente teores de fósforo total já um pouco mais elevados. Ou então áreas que recebem erosão de solos agrícolas também vão apresentar fósforo total um pouco mais elevado. Demanda bioquímica de oxigênio se refere à presença de matéria orgânica na água. Então, quando uma água ela apresenta um conteúdo maior de matéria orgânica, em função da disposição de resíduos nos corpos de água, aquele corpo de água ele demanda mais oxigênio para decompor essa matéria orgânica. E, por fim, coliformes totais seria um indicativo de contaminação de água por esgoto. Já que os coliformes essencialmente são oriundos de fezes tanto de animais, se eu tenho, por exemplo, currais próximo a curso de água e no processo erosivo a enxurrada também leva dejetos animais, acaba havendo uma maior contaminação. Mas esses coliformes totais estão bastante relacionados a locais que não têm saneamento adequado de esgoto, e com isso o esgoto ele é desviado, é disposto pelas residências em cursos de água. Uma outra aspecto que é utilizado na caracterização de unidades socioeconômicas e ecológicas seria as fragilidades naturais. Uma das fragilidades que devem ser considerada é a predisposição de erosão laminar. O que é erosão laminar? Quando eu tenho acúmulo de água e formo uma pequena lâmina de água sobre o solo e é observada então a perca de resíduo ao longo de toda a rampa. Já a predisposição de erosão concentrada é quando começa a fazer enxurradas concentradas em áreas mais baixas, em áreas um pouco mais deprimidas. Aí sim eu tenho a predisposição de água concentrada. Então, geralmente, a predisposição de erosão concentrada, ela é muito mais severa porque ela tem um maior potencial de elevar camadas mais espessas de solo, como também pode contribuir de forma mais eficiente para processos de deslizamento. Uma outra fragilidade natural que deve ser considerada é a suscetibilidade a inundações periódicas. Então, deve ser levado em consideração se, naquela determinada região ou município, ocorrem inundações e com que frequência as inundações ocorrem. Se todo ano ocorre inundação, se ocorrem de 5 em 5 anos ou períodos mais distantes. Porque às vezes tem algumas áreas que, embora ocorram inundações, essas inundações são intervalos um pouco mais longos, quando a gente tem aqueles anos que são atípicos, que tem uma elevada precipitação. Então, é considerado uma fragilidade natural o risco de inundação, tanto para a ocupação rural quanto urbana do solo. Questões emergentes devem ser registradas, então, no meio natural. Uma das questões é a compatibilidade de uso do solo. O que é a compatibilidade de uso do solo? Como eu falei para vocês anteriormente sobre a aptidão. O que é um uso compatível? Quando o solo ele tem potencialidade para ser utilizado com um pastejo e ele é utilizado com pastejo. Quando ele pode ser utilizado para a construção urbana e ele é destinado para isso. A hiperutilização seriam casos em que está havendo degradação do solo.
Quando, por exemplo, ele não tem potencial para ser utilizado com a cultura agrícola, ele deveria ser utilizado com pasto ou com cultivo de arbóreas, e ele é utilizado com culturas anuais que desgastam mais o solo, e com isso acaba ocorrendo uma degradação. Um outro caso de hiperutilização é quando, por exemplo, eu utilizo o solo sem correção. Vamos pegar um outro caso. Ele tem potencial pastagem, está sendo utilizado com pastagem, só que não está sendo utilizada adubações periódicas para reposição de nutrientes que esse solo está perdendo através do pastejo animal. Então, com isso, como ele está sendo utilizado com a cultura correta, mas o manejo está inadequado, ou não tem práticas de conservação do solo, aí eu também tenho uma hiperutilização. Então, a hiperutilização, ela se refere quando o solo está sendo utilizado de forma a causar o seu desgaste. A subutilização é quando, por exemplo, o solo está sendo utilizado abaixo da sua capacidade. Então, ele tem um potencial de ser utilizado com culturas anuais, mas o proprietário está utilizando para silvicultura ou para pastagem, sendo que ele tem um potencial maior para utilizar com culturas anuais. Isso que seria a subutilização. E a erosão emergente se refere ao mau uso do solo, quando o uso do solo causa a erosão. Então, a erosão ela vai acontecer de forma natural, principalmente em locais que tem uma certa declividade, vai apresentar maior nível de erosão. Em vegetação natural, essa erosão é controlada pela própria vegetação. Então, por exemplo, aqui no município de Alta Floresta, essas áreas de encosta, quando estavam cobertas por mata nativa, embora tivesse chuva, não ocorria quase erosão, porque a vegetação protegia este solo. O que é a erosão emergente? Quando eu utilizo o solo, sobretudo em atividades agrícolas, e não utilizo práticas de conservação. O que seria práticas de conservação? Utilização de terraço, utilização de plantas de cobertura, utilização de plantas de vegetação permanente, para justamente contribuir para o controle da formação de enxurrada. Então, se eu utilizo o solo, deixo o solo muito descoberto, as encostas sem cobertura, áreas muito declivosas, sem utilização de uma arbórea para proteger, eu acabo causando uma erosão muito maior do que a potencialmente apresentada de forma natural. Então, isso seria uma erosão emergente, uma erosão agravada por atividades antrópicas. As áreas também são caracterizadas quanto às suas limitações no meio socioeconômico. Então, as potencialidades, as limitações, o uso do solo. No levantamento de dados, deve ser levantado qual o tipo de utilização do solo daquela região, se está sendo utilizado com pastejo, produção de cana, produção de cupuaçu, do que é realizada. Como é a dinâmica econômica dessa unidade socioeconômica? Que tipo de empresas essa cidade, essa região apresenta? Essencialmente as atividades econômicas são agrícolas. Quais empresas de insumos agrícolas estão inseridas nesse meio? Essas empresas conseguem atender toda a demanda da localidade? É uma rota de transporte de alimentos? Como é o transporte de alimentos? Que tipos de empresa oferece serviço nessa localidade ou contratam de áreas vizinhas? Então, isso, por exemplo, seria a dinâmica econômica apresentada pela unidade socioeconômica ecológica. Nível de integração ao traje turístico. Então, vamos pegar o município de Chapada como exemplo, que tem um potencial turístico devido às suas belezas cênicas. Qual que é o nível de integração? Tem transporte das capitais facilitado para o município? Tem rede de hotelaria, de restaurantes, de entretenimento? Porque além das belezas cênicas, é necessário que a cidade tenha toda uma estrutura para atender agências de viagem, há guias turísticos, está sendo explorado também os aspectos históricos daquela cidade.
O potencial pesqueiro, se essa determinada região é passível de ser utilizada para pesca, pesca esportiva, pesca comercial, como por exemplo em tanques fechados, né? Se apresenta potencial madeireiro, lembrando que tanto o potencial pesqueiro quanto o potencial madeireiro tem que respeitar a legislação vigente de exploração desses recursos. Se o local tem potencial para ser utilizado em cultivos silvopastoris, de integração, né, da silvicultura com a pecuária, qual é a dinâmica demográfica? Esse município é populoso, tem baixa densidade demográfica, a população se concentra na zona rural ou na zona urbana? Isso seria a dinâmica demográfica da região. O grau de urbanização seria quantos por cento da população fica no perímetro urbano. A capacidade de retenção da população se refere à quantidade de pessoas que ficam no município, está relacionado ao potencial de oferta de emprego, né? Então, tem algumas cidades em que o jovem não consegue permanecer porque não tem atividades econômicas para, como é que eu posso dizer, inserir esses jovens no mercado de trabalho. Então, tem algumas cidades que vão sofrendo o seu processo de envelhecimento, porque há um êxodo dos jovens e ficam essencialmente aposentados e pessoas que já têm alguma atividade econômica naquela cidade. Algumas cidades, por exemplo, têm um potencial de atração de imigrantes. Quando tem altas construções de transposição de rio, de construção de hidrelétrica, construção de vias pavimentadas com pedagiamento, geralmente são áreas em que foram cidades que tiveram alto potencial de atração, quando devido a algum incentivo das prefeituras, houve uma imigração, uma inserção de várias atividades industriais. Então, são áreas que têm um potencial de atração para migrantes. Outro aspecto que tem que ser levantado, o potencial de inserção no mercado de trabalho, que é um sinônimo aqui da capacidade de retenção da população, tá? Essa capacidade de retenção da população também está ligada a alguns índices de qualidade de vida do ambiente. Se a cidade, por exemplo, embora tenha emprego, mas tem alto índice de violência, então ela tem uma capacidade menor de retenção da população. O que leva a um outro ponto, que é a condição de vida. Para a condição de vida, tem sido utilizado o IDH para a caracterização das cidades. E o IDH, por sua vez, leva em consideração longevidade, nível de conhecimento e renda. Então, a longevidade, qual a expectativa de vida das pessoas daquele determinado município? Qual é a taxa da mortalidade infantil? São índices que são levados em consideração. O nível de conhecimento qual é a escolaridade da população desse município. A maioria tem ensino fundamental, médio, superior, tem algum grau de pós-graduação, então isso é levado em consideração. E por fim, renda, que geralmente é levada em consideração a sua renda familiar ou a renda per capita das unidades de família. Porque às vezes o provedor da família tem um salário elevado, mas são famílias um pouco mais numerosas. Então é levado em consideração a renda, mas também a renda por pessoas, por integrantes da família. Indicador de habitabilidade e saneamento. A cidade apresenta infraestrutura, loteamento, casas disponíveis para a utilização da habitação e principalmente o saneamento. Apresenta água tratada, apresenta tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Isso seriam uns índices socioeconômico. E a hierarquização urbana, que seria em relação à ocupação daquela determinada área da urbanização, com a densidade demográfica, se as pessoas elas trabalham naquele ambiente, se trabalham em cidades vizinhas, então se refere à ocupação urbana da cidade.
quantos por cento está presente na área urbana. Então, realizado então a caracterização das unidades socioeconômicas, sendo realizado então o levantamento dos dados e a divisão das unidades socioeconômicas das regiões de planejamento, é possível então estabelecer cenários futuros, uma prospecção do que pode acontecer e também um planejamento, tá? Então, a metodologia do zoneamento socioeconômico e ecológico para a construção de cenários prospectivos leva em consideração o Estado e a sociedade civil. Como eu falei para vocês, a parte do levantamento de dados geralmente fica a cargo de instituições públicas. O primeiro levantamento foi realizado por uma empresa de consultoria privada, mas hoje em dia, essencialmente, são órgãos do Estado que fazem o levantamento de tipo de solo, população, grau de desenvolvimento da população, quase todo sendo realizado pelo Estado. A sociedade civil entra para a discussão da delimitação das subáreas e principalmente para discutir as potencialidades econômicas daquela determinada região. Quais políticas públicas deveriam ser, que setores da economia deveriam ser incentivados. Então, com base no levantamento dos dados estabelecidos pelo Estado e nos anseios, que seria a requisição da sociedade civil, que somos nós, é estabelecido então um plano a longo prazo para aquele determinado estado, né? Então, nosso zoneamento, a parte final do zoneamento é composto então por um plano a longo prazo que estabelece que tomadas de ações nós temos que realizar hoje para chegar nas nossas metas futuras estabelecidas com base nas nossas potencialidades e limitações. Então, contextualização metodológica, os planos futuros, eles são baseados numa formulação de hipótese plausível de prováveis desempenhos. O que é uma hipótese plausível? Com base nas informações que nós temos hoje sobre o nosso estado e nosso cenário político, vamos estabelecer, então, hipótese do que pode acontecer com o nosso estado, quais são os desempenhos prováveis, como vai se dar o nosso desenvolvimento econômico e como ele pode ser incentivado através de ações que vão ser apresentados pelo zoneamento socioeconômico e ecológico. Então, a primeira etapa para esse planejamento seria o estabelecimento de condicionantes futuros. Então, a nossa situação hoje, o que estabelece quais são as nossas condições futuras? Então, o nosso estado é um estado essencialmente de produção agrícola. A nossa produção agrícola sofre interferência de cenários de outros países, então é uma atividade econômica globalizada. Então, políticas governamentais, a gente recebe muitos insumos, por exemplo, dos Estados Unidos, e eles são nossos competidores no mercado, porque alguns itens que nós produzimos, eles também produzem. Então, soja, milho, a gente está entrando como competidores, e a gente tem um agravante ainda dos Estados Unidos serem os nossos principais fornecedores de insumos agrícolas. Então, é nessas condições que vai estabelecer o nosso desempenho futuro. Esses são os nossos condicionantes futuros, tá? Incertezas críticas se referiam, por exemplo, a determinados fatores que eu não consigo prever com exatidão. Por exemplo, a gente está nesse cenário hoje de pandemia, a gente ainda não sabe quantas pessoas vão vir a óbito, quanto o sistema de saúde vai onerar no Estado. Por que eu estou falando de oneração do Estado? A gente tem que lembrar que o sistema de saúde vai entrar como um gasto e esse gasto vai mudar o planejamento de políticas públicas do governo federal. Então, vai ter alteração. É lógico que o governo federal fez um planejamento de gastos, mas teve uma eventualidade
e vai haver a mesma linha de crédito, a mesma quantidade de linha de crédito, isso seriam, então, incertezas críticas que não podem ser estabelecidas, que a gente não pode fazer hipóteses muito plausíveis embaixo dessas incertezas. Essas seriam as incertezas críticas. O que é uma incerteza crítica? É um fato que não nos permite estabelecer previsões plausíveis. O cenário não ainda é incerto. Com base em condicionamentos futuros e nesses pontos que a gente identifica que seriam os pontos cegos do plano, é estabelecido então uma hipótese plausível, tá? O cenário, com base no cenário hoje, o que pode acontecer? O que pode acontecer seria a nossa hipótese plausível. Vamos supor que uma das hipóteses plausíveis, que o governo vai necessitar retomar o desenvolvimento econômico do país, e um dos setores que vão receber grandes investimentos vai ser o setor do agronegócio, porque há toda uma representação política, uma bancada ruralista que defendem os interesses dessa classe, e também porque a atividade agrícola tem uma participação bastante importante no nosso produto interno bruto. Esse seria uma das hipóteses plausíveis, mas a gente tem outras hipóteses plausíveis, que seria, por exemplo, após esse período de pandemia, a sociedade ansiar por maior desenvolvimento, investimento em áreas tecnológicas. Então, se houver um desenvolvimento nessas áreas tecnológicas, o dinheiro vai ser dividido e a gente não vai ter tanto investimento para o setor do agronegócio. Então, essa seria uma outra hipótese plausível. O que seria a combinação de diferentes hipóteses plausíveis? Então, eu coloquei para vocês dois cenários, um de alto investimento no agronegócio e o outro menor investimento devido a outras áreas. Ou então, vamos supor, pode acontecer, como o Paulo Guedes ele tem uma política mais neoliberal, que seria intervenção mínima do Estado, enxugar o investimento, mesmo sendo necessário para o desenvolvimento econômico. Esta é uma outra hipótese plausível. Então, a gente tem esses dois extremos e a gente tem várias combinações nesses intervalos de tempo. Isso seriam as combinações de diferentes hipóteses. Vamos supor, não investe no nível tecnológico, investe no agronegócio, mas não vai ser um investimento tão elevado, vai ter uma redução do investimento. Então, são várias hipóteses que são realmente plausíveis. Análise de consistência seria colocar essas hipóteses e depois reavaliar essas hipóteses. Em que ponto a minha hipótese do investimento do agronegócio ela é plausível ou ela é furada, por exemplo. Então, essa seria uma análise da consistência. Estabelecida a hipótese, eu vou verificar se ela tem algumas falhas de consistência, se ela tem alguma informação, se nós temos alguma informação econômica que vai ferir essa hipótese, que contribui para que essa hipótese não seja válida. Lembrando que o desenho desse cenário tem que levar em consideração o contexto local, federal e mundial. Então, a gente está falando do agronegócio, a gente tem que levar qual que é a potencialidade agrícola local, quais são as políticas públicas federais, quais são, e qual é a nossa interação com outras esferas mundiais, né? A gente sofreu aumento do preço da carne alguns meses atrás, então, para a nossa região, acaba sendo, de certa forma, positivo, porque a gente tem vários produtores, então houve um enriquecimento de um setor, de um grupo de produtores, tá? Quase não houve interferência federal, mas houve uma interferência no cenário mundial. Então, houve uma maior importação de carne, com isso teve uma menor oferta do produto no nosso mercado interno e aumentou a demanda, consequentemente há uma inflação, um aumento de preço pelo produto. Então, para se estabelecer os planos futuros, tem que se conhecer o cenário mundial. Quais são as tendências consolidadas? Tendências consolidadas.
política protecionista dos Estados Unidos. É uma tendência consolidada. Então, esse país, ele já tem essa vertente, como é que eu posso dizer, essa forma de interação de comércio, que embora se rotule como neoliberal, sempre há a utilização de ferramentas do Estado para proteger suas atividades econômicas. Então, essa é uma tendência consolidada. É uma afirmação, algo que acontece e vem acontecendo rotineiramente. Tá? Outra tendência mundial tem se aumentado, por exemplo, a exigência dos consumidores europeus quanto à qualidade dos produtos e da responsabilidade socioecológica, como é produzido. Isso é uma outra tendência consolidada. Então, para a gente pensar nos nossos mercados futuros, se a gente pretende vender para a Europa, a gente tem que buscar produzir produtos que tenham os requisitos dessa população consumidora. Incertezas críticas. O que seriam incertezas críticas? Por exemplo, nós temos o nosso consumidor, que a gente já realiza a comercialização da carne. Uma incerteza crítica seria, por exemplo, uma quebra de contrato de comercialização, quando um país deixa de comprar, pode deixar de vir comprar conosco, ou se, por exemplo, a gente está com uma tendência de, vamos supor que determinada produção de carne tem um aumento por ano, por meses, por ano, em função do aumento da demanda dos nossos consumidores. Então, o que seria uma incerteza crítica? Após esse período de economia, vai se manter a mesma taxa de consumo desse produto ou vai ser optado por um outro produto de preço inferior, como, por exemplo, uma carne de frango, porque o nosso consumidor ele caiu de padrão de consumo, ele tem menos dinheiro para poder comprar. Isso seria uma incerteza crítica, porque o potencial de comercialização, de compra do nosso consumidor, ele vai depender de políticas que a gente não sabe ainda que vai ser adotado naquele determinado país. E nós temos aqui uma hipótese plausível. O que é a hipótese? A hipótese plausível são diversos cenários. Então, o ótimo seria o quê? A gente vai manter a nossa comercialização para os grupos que a gente já atende e vai até ampliar para outros países. E uma outra hipótese plausível seria a perda de mercado devido à competição com outros países. E a gente tem várias hipóteses aqui de perder, de repente, o consumo em determinados setores de produção e não em outros. Perder o consumo, diminuir, por exemplo, a comercialização de soja e não diminuir a comercialização de carne. Tem várias hipóteses plausíveis aí nesse cenário mundial. O cenário brasileiro, então, qual que é a tendência consolidada? O agronegócio, ele já vem trabalhando com investimento, com financiamento. Então, bem ou mal, é subsidiado. É claro que os bancos, eles recebem juros, têm lucro em cima desse financiamento, mas uma tendência consolidada seriam as grandes corporações trabalharem subsidiadas com base em investimento, tá? com base em financiamento. E a gente tem algumas linhas de créditos que são promovidas pelo Estado. Variáveis de resultados. Variáveis seriam vários cenários conforme aqueles resultados. O que pode variar com base nessas tendências? Incerteza crítica, eu já falei para vocês, é a mesma coisa dos cenários anteriores. Então, para o estado do Mato Grosso, tendência consolidada, tipo de produção já está consolidado de certa forma aqui no Mato Grosso, né? Pode ter perspectiva, variáveis de resultado. As variáveis de resultado, quando a gente pensa no estado do Mato Grosso, seriam políticas de desenvolvimento de outros setores agrícolas para áreas que ainda estão passando pelo processo de estabelecimento, tá? Municípios que ainda não estão consolidados com a atividade agrícola e determinadas políticas
vão promover o maior desenvolvimento agrícola dessa área. Então, essas seriam variáveis de resultados dentro do Mato Grosso. Incertezas críticas se refere, por exemplo, à questão do transporte, que pode ser, pode sofrer variação, pode ser um grande gargalo para o Mato Grosso, em função do fechamento de fronteira de alguns estados que venham a limitar o transporte. Então, essa seria uma incerteza crítica. Então, em vista disso, há dois cenários, um cenário positivo e um cenário negativo. O que é cenário positivo? Que haverá um alto crescimento econômico no estado do Mato Grosso, que haverá uma maior diversificação da produção, que ao invés de ficar só no sistema de produção, o estado ele vai conseguir se diversificar, ter outras atividades. Eu falei muito de agronegócio porque se refere ao curso de vocês, mas se vai haver, por exemplo, uma maior industrialização, vai haver uma maior atividade turística, ou dentro do agronegócio vai ser utilizadas outras culturas agrícolas. Melhoria da qualidade de vida, então seria um outro cenário, que vai haver no Mato Grosso um aumento do índice de desenvolvimento humano, vai ter menor mortalidade, maior longevidade, maior taxa de saneamento, maior taxa de disponibilidade de água tratada. O que é desconcentração regional? Desconcentração regional, então a gente pega o estado do Mato Grosso, a gente tem áreas, principalmente as áreas produtoras de soja, que apresentam um alto desenvolvimento econômico. E áreas que ficaram completamente abandonadas, sem muitas atividades agrícolas, aquelas cidades, como eu falei para vocês, que o jovem ele não consegue se inserir, porque não tem mercado, não tem emprego. Então, ele é obrigado a ir para outras cidades. O que seria a desconcentração regional? Seria um cenário em que essas áreas que estão com menor desenvolvimento vão apresentar um maior desenvolvimento e vai haver uma maior igualdade social no estado do Mato Grosso. E um outro cenário, um cenário negativo, que ele é passível de ocorrer, quando, por exemplo, tem uma manutenção da nossa produção, ou então até uns índices que venham a cair a nossa produção. Quando se mantém as mesmas atividades agrícolas ou até a perda de alguns setores, a gente está vendo agora, a gente está assistindo a um setor que está sendo bastante massacrado nesse processo de isolamento social, que seria o setor de turismo, né? Não estão tendo nenhuma diversidade. Então, a gente tem aqui uma perca de diversidade econômica dentro do estado. Sem agregação de valor. O que é agregação de valor? Quando eu produzo algo e eu consigo agregar um maior valor àquele determinado produto. Quando, por exemplo, estou produzindo só a soja bruta, se eu consigo, por exemplo, já ter indústrias e começar a comercializar o óleo, eu já tenho um beneficiamento da soja, então eu tenho uma agregação de valor. Em unidades de agricultura familiar, por exemplo, quando essa agricultura familiar ela migra para um sistema de produção orgânica, ela acaba agregando valor. Ou quando produtores de frutíferas processam essas frutas e começam a vender polpa, geleia, outros produtos com maior valor, eu tenho uma maior agregação de valor. Então, o cenário negativo seria o quê? Quando eu tenho a manutenção, são vendidos os mesmos produtos dentro daquela mesma faixa etária, me desculpe me aclamar, mesma faixa de faturamento econômico. Um outro índice negativo é quando eu tenho o mesmo índice de qualidade de vida ou quando há perca de algum desses índices devido, por exemplo, à diminuição da produção daquela região. E quando mantém-se a concentração regional, eu tenho mais áreas produtoras e outras áreas menos produtoras. Então, essencialmente, gente, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? A metodologia de como é realizado o zoneamento socioeconômico e ecológico. O zoneamento, ele vai fazer, então, o levantamento de todos os dados do município. Esses dados são em relação a recursos naturais, recursos sociais, recursos ecológicos, se apresenta áreas de preservação, áreas de produção de água, etc. Sendo levantados esses dados,
O estado é então dividido em regiões que seriam as regiões de planejamento. Essas regiões de planejamento, elas vão ser avaliadas então enquanto as suas potencialidades e limitações, em que cenário ela pode se inserir e o que pode ser realizado para que aquela determinada região tenha um maior desenvolvimento socioeconômico. Essa última etapa do zoneamento socioeconômico seria o quê? O planejamento a longo prazo, tá? Então, essencialmente, o objetivo da aula seria passar para vocês, ensinar para vocês como é feito, qual que é a estrutura de um zoneamento socioeconômico ecológico e qual é a finalidade que seria o planejamento a curto e longo prazo. E esse planejamento está visando obrigatoriamente o desenvolvimento regional. Então é isso, obrigada.